Hoje em dia se fala muito em polarização. As pessoas dizem que o mundo está cada vez mais dividido, mais polarizado, né, entre dois segmentos. Então se fala muito da direita contra a esquerda, se fala muito de conservadores contra progressistas, né, republicanos contra democratas nos Estados Unidos, gremistas contra colorados, né, no Rio Grande do Sul. Então se fala muito em polarização. Só que na verdade a polarização sempre houve, sempre aconteceu na história da humanidade, né? E quando nós lemos o Mateus capítulo 10 e observamos ali a descrição dos 12 apóstolos que Jesus escolheu e separou para andar com eles, nós vamos ver que haviam os seguintes nomes: Pedro e André, que eram irmãos, né? Tiago e João, que também eram irmãos. Esses quatro eram, digamos assim, sócios, né, numa empresa de pesca. Depois, então, aparece na sequência dessa lista, né, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. E depois Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Esses são os 12 apóstolos descritos aqui em Mateus capítulo 10, versículos 2 e 3. Agora quero que você observe comigo o seguinte: a descrição a respeito de dois desses apóstolos. O Mateus é descrito então como o publicano e Simão o zelote. Nós temos que entender bem esse contexto aqui. Mateus o publicano, o que era um publicano? Um publicano era um judeu que trabalhava a serviço do Império Romano. Ou seja, era um judeu que cobrava impostos dos judeus para entregar para os romanos. Então ele era considerado uma pessoa, um traidor, né? Eles não eram muito bem vistos também porque eles eram pessoas que eram consideradas como aqueles que extorquiam os judeus, porque eles cobravam às vezes impostos a mais, além daquilo que o Império Romano pedia, e parte disso ficava com eles, né? Então, o Mateus, quando ele é descrito aqui como o publicano, na verdade, ele é descrito como um lacaio, né, do Império Romano. E o outro personagem, outro apóstolo que aparece aqui, é Simão o Zelote. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram um grupo revolucionário, né, radical, né, entre os judeus, que lutava, batalhava pela libertação do povo judeu do domínio do Império Romano. Então veja só, dentre os 12 apóstolos, nós temos um que era, digamos assim, trabalhava a serviço do Império Romano e outro que lutava contra o Império Romano. Então nós temos aqui uma polarização. Temos alguém que lutava contra o Império Romano e temos alguém que trabalhava para o Império Romano. Agora, como que esses dois homens conseguiram conviver? Como que esses dois homens puderam servir a Jesus juntos, né? A compreensão clara disso, a percepção clara disso, é que eles encontraram um propósito muito maior. Eles encontraram um propósito sublime. A vida deles passou a ser, a ter um propósito que era servir a Jesus. O serviço a Jesus, o seguir a Jesus, estava acima de qualquer ideologia, seja de direita ou seja de esquerda. Nós poderíamos dizer que Mateus era alguém de direita e Simão Zelote era alguém de esquerda. Poderia ser classificado dessa forma, né? Poderia dizer que Simão Zelote era um progressista e Mateus talvez fosse um conservador, um fascista, né? Seja o que for, como esses rótulos que são ditos hoje, né, a respeito do mundo político que nós vivemos, mundo geopolítico que nós vivemos. Agora, eles viveram, conviveram, trabalharam juntos, porque eles passaram a servir um propósito maior.
Então, essa polarização que acontece hoje na nossa sociedade, que acontece no Brasil, que acontece em Portugal, que acontece na Europa, essa polarização deve acontecer dentro da igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque na igreja, como crentes em Cristo, como discípulos de Jesus, nós estamos a serviço de um bem maior, nós estamos a serviço de um ideal maior, que é a expansão do reino de Deus na face da terra. Nós somos servos de Jesus antes de sermos cidadãos. Aliás, nós somos cidadãos, né, cidadãos dos santos, somos membros da família de Deus. Então, entre nós não deve haver polarização. Nós temos que trabalhar pelos princípios e valores do reino de Deus, não os princípios e os valores de uma ideologia secular, mundana, né, seja ela de direita ou de esquerda ou de centro, seja o que for. Não, nós estamos a trabalhar para isso, nem por isso. Nós estamos a trabalhar para Jesus, para o reino do Senhor Jesus. Agora, isso quer dizer que o crente não deve se envolver em política? De forma alguma. Nós temos que ter crentes em todos os segmentos da sociedade, inclusive nos segmentos de direita e nos segmentos de esquerda. Nós temos que ter crentes em todos os níveis, só que nós temos que lembrar dos princípios e valores do reino de Deus. Esses princípios e valores do reino de Deus estão acima de qualquer ideologia. E nenhuma ideologia que contrarie os princípios e os valores do reino de Deus deve ser algo que o crente venha se envolver. Nós temos que ponderar as ideologias seculares e as políticas que muitas vezes são implementadas, né, pelos governos à luz dos princípios e valores do reino de Deus. Por exemplo, aqui em Portugal, ontem foi aprovado, né, ontem, 20 de fevereiro de 2020, foi aprovado na Assembleia Geral da República, né, a despenalização da eutanásia. Então, isso está de acordo com os princípios e os valores do reino de Deus? Então, esse tipo de avaliação nós temos que fazer, né? O mundo sempre esteve polarizado, mas se nós somos crentes em Cristo Jesus, nós devemos andar unidos através dos princípios e valores do reino, porque sabemos a quem servimos. Nós servimos a um Deus que é vivo e verdadeiro, e servimos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso está acima de qualquer ideologia. Não há polarização em relação a isso. Aliás, se há uma polarização no sentido de nós, crentes, muitas vezes sermos perseguidos pelo mundo, né? Então, essa é a polarização que pode haver, uma polarização espiritual, né? E não uma polarização ideológica e política entre o povo de Deus. Então, eu queria deixar essa reflexão e esse desafio, né, a todos nós, porque Mateus, o publicano, e Simão, o zelote, trabalharam a serviço do reino de Deus juntos. Pense nisso.